Fique firme. Vamos refletir hoje em Salmo 119, os versos 37 e 38, que diz assim: Desvia os meus olhos das coisas inúteis, faz-me viver nos caminhos que traçaste, cumpre a tua promessa para com o teu servo, para que sejas temido. A palavra de Deus aqui, no Salmo 119, vem nos orientar, vem nos fazer refletir. O salmista aqui está dizendo: desvia os meus olhos das coisas inúteis. Aqui o salmista, ele certamente ele nos deixa a pensar que ele deseja viver focado para poder ver em sua vida o cumprimento das promessas do Senhor. E ele diz: desvia meus olhos das coisas inúteis. E nesse tempo, se aqui no tempo do salmista ele já tinha coisas inúteis para observar, na sua sociedade, no seu meio de vida, nesse tempo nós temos muito mais. As coisas inúteis, as coisas que tiram a nossa atenção, elas estão por toda parte. E muitas das vezes são situações, são coisas que vêm nos causar ansiedade, A gente quer ver as promessas do Senhor, elas se cumprirem na nossa vida. Mas às vezes situações que acontecem, elas nos causam ansiedade, a gente quer as coisas para ontem. E a gente se esquece que Deus, ele tem o tempo dele, ele tem o jeito dele de agir. Às vezes ele fica em silêncio, mas ele está trabalhando, ele não deixa de ser Deus porque ele não respondeu aquela sua oração, sabe? E muitas das vezes a gente acaba caindo na ansiedade e fica pensando assim: mas tem tanto tempo a promessa que o Senhor me fez, tem tanto tempo que Deus, ele me mostrou que ele ia fazer algo na minha vida e ele ainda não fez. E às vezes, de repente você chega a pensar, a chutar o balde, a parar, a desistir, a desanimar. E se ficar olhando para as coisas inúteis que estão à volta, isso pode acontecer mesmo, a desistir dos planos, do projeto de Deus, dos propósitos de Deus para a sua vida. Por isso que o salmista, ele diz, desvia os meus olhos das coisas inúteis. Ele diz: faz-me viver no caminho que traçaste. Para a gente poder alcançar as promessas de Deus na nossa vida, existe um caminho para a gente viver, um caminho que foi traçado pelo Senhor. Para a minha vida, ele tem um caminho, para a sua vida, ele tem algo, mas esse caminho, para todos nós somos servos do Senhor, é pautado na palavra dele, para cumprir um propósito específico que ele tem na sua vida. Para cada pessoa ele tem um propósito específico, não é? E para isso a gente precisa se fortalecer e não ficar olhando para as coisas inúteis e viver focado no caminho que o Senhor traçou para a nossa vida. Ele diz: cumpre a tua promessa para com teu servo, para que sejas temido. Aqui, quando o salmista diz isso aqui no verso 38, ele nos dá a entender que ele está clamando por uma promessa que provavelmente foi feita a ele, mas que no entender dele estaria demorando. E aí ele clama: cumpre a tua promessa para que sejas temido, Senhor. Então, isso aqui para nós refletirmos, não é? Que nós precisamos acreditar que se o Senhor fez uma promessa na nossa vida, ele é fiel sim para cumprir a promessa, embora às vezes pareça demorar. Fiel é o Deus que fez a promessa, ele fez, ele cumpre. Mas muitas das vezes os nossos olhos nos fazem desviar do caminho que o Senhor traçou para nós. São as coisas inúteis, então vigia, olhe para o Senhor nesse tempo. A gente precisa ter cuidado quando a gente liga a televisão, as coisas que a gente vê nas redes sociais. Às vezes a gente está num momento em que a gente não tem o que fazer, ou até teria o que fazer, mas como você não pode resolver naquele momento, você escapa para onde? Você vai para as redes sociais. É isso que nós temos feito. E aí nas redes sociais tem muita coisa. Às vezes você vê coisas que você não quer ver, escuta coisas que você não quer escutar, coisas que não edificam a alma e coisas que contribuirão para te afastar do caminho que o Senhor traçou para você. Mas se você ficar firme no caminho que o Senhor traçou para você, você vai chegar à promessa que o Senhor fez para a sua vida. Você vai conquistar a promessa, porque foi assim também na vida do povo de Israel, quando Deus tinha uma promessa para eles, a promessa da terra prometida. Eles tiveram que conquistar a terra e eles tiveram que se manter firmes nos caminhos do Senhor, obedientes. Quando eles desobedeciam a Deus, Deus ele permitia que o povo fosse vencido por um exército inimigo. Então, enquanto eles estavam em obediência ao Senhor, Deus também mantinha ali a
a fidelidade dele sobre a vida do povo e fazer com que o povo vencesse batalhas e conquistasse, fosse tendo conquistas. Porque a terra prometida, ela foi conquistada, mas eles tiveram que lutar muito. Então, foi luta em cima de luta, povos inimigos, né? Eles tiveram que vencer gigantes, mas tudo isso eles conseguiram, eles conquistaram quando eles estiveram em obediência, porque aqueles que desobedeceram, aqueles que murmuraram, o Senhor não permitiu que visse a terra prometida. Sabe por quê? Eles se ocuparam de coisas inúteis, prestaram atenção em coisas inúteis, reclamaram e Deus não permitiu que eles vissem a terra prometida. Então mantenha-se focado, Deus tem bênção para a sua vida, Deus quer cumprir promessa na sua vida. Foque os seus olhos em coisas úteis, em coisas de Deus. Edifique a sua vida, edifique a sua alma, mantenha-se firme nos caminhos do Senhor em obediência, porque Deus fez promessa e Ele é sim fiel para cumprir promessa. Eu quero orar por você. Deus Todo-Poderoso, honrado e glorificado seja o teu nome. Pai, eu te peço, fortalece a vida dessa pessoa que está aí, anima, encoraja, faz com que ela fique firme nos teus caminhos, nos teus propósitos. É assim que eu oro em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida. Se você ainda não recebeu Jesus como seu único e suficiente Salvador, é tempo de você fazer isso. Fique você na paz de Jesus.